Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição das nossas Conversas na Eclésia. Durante o mês de julho falámos sobre um tema muito português e muito próximo de todos, seguramente, o sagrado e as gentes. Seguimos à boleia de uma iniciativa sobre as 7 maravilhas da cultura popular portuguesa e hoje vamos até ao norte do país para falar dos santeiros de São Mamede do Coronado, no município da Trofa. Tenho comigo Napoleão Ribeiro, antropólogo, que é técnico desse município, da Câmara Municipal da Trofa. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu renovo publicamente, agora com gravação, o nosso agradecimento pela disponibilidade que o município e que já manifestou desde logo para conversar connosco. A primeira pergunta é a mais genérica possível e é aquela que provavelmente muita gente está a fazer em casa ao ouvir falar deste tema. Mas o que é que são, afinal, os santeiros de São Mamede do Coronado? Os santeiros de São Mamede do Coronado são imaginários, ou seja, portanto, santeiro é designação popular para os imaginários, ou seja, são aquelas pessoas que produzem imagens em madeira de arte sacra. Portanto, são imagens de vulto devocionais, são as imagens basicamente que conhecemos nos templos da Igreja Católica, e São Mamede Coronado tem e conserva ainda algumas oficinas que produzem estas imagens, essencialmente em madeira. Se bem que hoje em dia cada vez mais há concorrência das de cerâmica ou até das que são feitas noutros produtos que são portanto, produzidas em moldes, mas São Mamede Coronado tinha uma tradição, portanto, uma prática de as produzir em madeira e também em marfim. Depois, com a proibição do marfim, resta na atualidade a madeira e, além do marfim e da madeira, também produziam algumas em mármore, que hoje em dia já não persiste tanto em São Mamede Coronado, mas em algumas freguesias ao seu redor. É uma tradição que estava associada, tanto quanto eu percebi, do que li, estava associada até especificamente a famílias. Era algo que... Era uma sabedoria, vou chamar assim, era uma sabedoria que ia passando de geração em geração. Sim. É engraçado que em pleno século XX São Mamede Coronado tinha usos oficinais e portanto, muito idênticos aos que se ainda praticavam no Barroco ou até na Idade Média. Eram, portanto, estas oficinas funcionavam quase nos mesmos moldes que nós lemos nos regimentos dos imaginários e dos entalhadores, portanto, dos séculos XVIII, XVII e XVI. E até mais para trás um bocadinho. Mas o que é que acontece? Muitas vezes estas oficinas passavam de pai para filho, ou tinham sempre muitas relações de parentesco e de vizinhança também. E por norma, até meio do século XX, quem fosse estranho à família, ou quem não fosse vizinho, quem não fosse conhecido, para entrar no ofício tinha que pagar uma propina para aprender. Portanto, verdadeiras escolas. Nada disto é diferente do que vemos no passado, em pleno Barroco, ou mais por atrás ainda. Aqui, passando um bocadinho ao que talvez as pessoas possam reconhecer mais para entrar na conversa com algo que seja visível, aqui um nome incontornável, sobretudo para a Igreja Católica, que é o nome de José Ferreira Todinho, que é um nome provavelmente que muitas pessoas reconhecem porque é responsável pela imagem de Nossa Senhora de Fátima, que há 100 anos chegou à Covadeirinha. Está-se, aliás, a assinalar agora esse centenário. É um nome marcante e, sobretudo, é um rosto, por assim dizer, nacional que é dado a uma criação e a uma arte, vou chamar assim, a uma forma de produção tão própria dessa terra. Sim, o José Ferreira Todinho, de facto, foi o nome maior que São Mamede Coronado teve em termos de qualidade das suas obras
e de fama, podemos até dizer assim. José Ferreira Tedim era portanto, de uma família das poucas que existiam no século XIX, que ainda tinham persistido e que trabalhavam neste ofício. Ele aprendeu a trabalhar com o pai e com o avô, herdou a oficina diretamente do avô, porque entretanto o pai tinha falecido, e o que acontece é que José Ferreira Tedim, juntamente com os irmãos, ele era, portanto, trabalhava com o pai e com o avô, mas no entanto o José Ferreira Tedim destacou-se e ficou ele a mestre da oficina. O que é que sucede? Em 1919, mais ou menos 1919, o cônego Manuel Nunes Formigão, juntamente com um empresário de Torres Vedras, Gilberto Santos, procuravam uma imagem que satisfizesse as necessidades dos crentes de Fátima. Tinham procurado, pela documentação que existe, tinham procurado alguma coisa por Lisboa, não encontraram, acabaram por ir a Braga, a Casa Fandres. O que é que acontece? O José Ferreira Tedim já trabalhava com essa Casa Fandres, que estava junto à sede de Braga, portanto, muitas destas lojas de arte sacra, para o qual os chanteiros do Coronado trabalhavam muito, estavam junto às Sés, portanto, porque eram locais onde o clero iria, pelas questões administrativas, regularmente, e, portanto, passavam e era ali que adquiriam os seus, portanto, os bens que necessitavam para administrar as suas igrejas e para os cultos. Portanto, era normal que, junto às Sés, ainda hoje acontece, há lojas de alfaias litúrgicas, lojas de imagens, portanto, isto aqui, por todo o lado. E o que acontece é que a Casa Fandres já trabalhava com José Ferreira Tedim, já tinha aqui uma relação de cooperação entre os dois, e o José Ferreira Tedim acabou por fazer essa imagem baseada numa outra anterior, com algumas alterações, mas de facto a imagem apresentada foi uma imagem que satisfez em pleno os crentes e todos os interessados, portanto, todas as pessoas que estavam interessadas em prestar um culto àquela imagem. E foi um sucesso. Aliás, a imagem satisfez em pleno essa encomenda e, portanto, ela própria ganhou uma dimensão própria, uma dimensão enorme, quero dizer, que hoje em dia todos conhecemos, que é uma iconografia muito, muito própria, que em todo o mundo hoje em dia se conhece essa imagem e que certamente será a iconografia portuguesa mais conhecida em todo o mundo na atualidade. Há uma relação particular, é uma pergunta que eu quero fazer, há uma relação particular da população com essa imagem? Há a noção de que há um vínculo entre uma parte da trofa e da sua tradição com a grande devoção a Fátima nacional e internacional. Há essa consciência aí? Eu creio que no local persistiram mais as memórias do próprio José Ferreira Tedim, porque depois aconteceu o seguinte: o José Ferreira Tedim, logo a seguir a isto, teve tantas encomendas, tantas, que aumentou imediatamente o número de aprendizes. E esses aprendizes, como em todos os ofícios, logo de seguida começaram-se a estabelecer por conta própria. E isto teve como consequência um aumento do número de oficinas ao longo de todo o século XX até os anos 60, substancialmente. As memórias ficaram muito direcionadas para quem foi José Ferreira Tedim, que ainda por cima, mais tarde, em 1947, José Ferreira Tedim também é incumbido de produzir o Sagrado Coração Maria de Fátima e a Virgem Peregrina. E eu creio que na relação local, os chanteiros eram mais um ofício e creio que só hoje em dia, com o reconhecimento do ofício por parte da autarquia, com o trabalho que estamos a fazer de quase um desenvolvimento sustentável, é que as próprias pessoas de São Américo Coronado estão a ganhar uma maior
mais sentimentos de pertença em relação a esse ofício, portanto, relacionado com a produção de imagens de vulto devocional. Falou do trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver. Em 2017 foi publicada até uma obra sobre este trabalho ligado à arte sacra. Sim, sim. Ou seja, tudo isto começou em 2007, até começou antes, mas nós tínhamos, portanto, a autarquia da Trofa, não sei se tem conhecimento, portanto, a Câmara Municipal da Trofa é a Câmara Municipal mais nova do país. O Conselho da Trofa foi criado em 19 de novembro de 1998 e a Câmara, portanto, abriu portas em janeiro de 1999. O Gabinete do Património Cultural começou de início, portanto, a ter um conhecimento do território e, desde logo, uma das primeiras coisas que se vivenciava eram precisamente estas oficinas. Estas oficinas, portanto, começaram a ser mais ou menos avaliadas sobre diversos pontos de vista. De início era tudo incumbido de tratar as coisas como se fosse mero artesanato, mas eu digo mero artesanato fantástico. Mas aqui é mais um ofício, portanto, eu até gosto mais de lhe chamar artífices do que artesãos, se bem que há aqui uma grande discussão em volta destes termos, mas pronto, havia aqui um saber fazer único e, portanto, já só havia nesta localidade, praticamente. E então começámos a ir para o terreno, portanto, o Gabinete de Património Cultural começou a ir para o terreno, começou a avaliar as coleções de modelos que existiam e inventariar. Portanto, e a fazer bastantes entrevistas, histórias de vida e a registar, portanto, tanto o património material como o imaterial associado ao ofício. Dado que até muitos destes chanteiros já tinham uma idade avançada, como ainda hoje têm. Daí resultou a produção de alguns artigos, algumas apresentações. Também publicámos uma obra sobre o assunto, que é a produção de arte sacra no Val do Coronado, assim como realizámos várias exposições e também inscrevemos o ofício no Inventário do Património Cultural e Material, no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Portanto, têm sido estas ações que temos feito a nível mais de investigação. Por outro lado, e dado que a Trofa é um concelho recente, ainda não tem edifício de passos de concelho, só para que imaginem, portanto, isto já lá vão 20 anos, mas a Câmara Municipal nunca foi construída, também ainda não temos museu. Mas, no dia em que fizermos o museu, já temos as coleções, porque, entretanto, adquirimos a coleção de José Ferreira Tedim, portanto, uma grande coleção de modelos e ferramentas, mas mais de modelos em gesso que o próprio José Ferreira Tedim tinha na sua oficina e outras que ele tinha até adquirido a outros escultores que trabalhavam essencialmente os do Porto. E também adquirimos uma coleção de uma oficina, essa com muitas ferramentas e muitos modelos de escultura em madeira, e também alguns gessos, da família de Avelino Vinhas, que também foi uma grande oficina que chegou a ter mais de 20 trabalhadores nas suas instalações. A de José Ferreira Tedim chegou a superar o número de 40 trabalhadores também nas suas instalações. Nós estamos aqui a trabalhar de oficinas-fábrica, pequenas oficinas-fábrica, portanto, em que as pessoas faziam tudo à mão, mas quase que em série. Depois haviam outras mais pequenas, com 1, 2, 3 trabalhadores, algumas com 12, que acabaram por encerrar. Mas também estas grandes encerraram nos anos 70. A de José Ferreira Tedim, mais ou menos nos anos 70, logo após a sua morte, e a de Avelino Vinhas encerrou, mas já em
mais ou menos em 2010 ou 2011, mas já só com 2 trabalhadores. Portanto, ela foi declinando o número, portanto, foi reduzindo o seu número de trabalhadores e depois já trabalhava como as outras. Neste momento, todas as que existem têm um trabalhador. Portanto, são pessoas que trabalham por conta própria e trabalham essencialmente para Fátima, para as lojas de Fátima, para muitas encomendas diretamente das paróquias e também para muitos templos do estrangeiro. Este espaço onde nós estamos a falar é um projeto sagrado e agentes. Aqui é evidente, há representações do sagrado nessas imagens de arte sacra, mas há também agentes que estão por trás dessas imagens. Há uma história das pessoas por trás destas imagens que chegaram até nós. Uma história das pessoas. Sim. Sim, nós temos tido o cuidado de registar as histórias de vida das pessoas que produzem essas imagens. Portanto, tal como transmitia aqui um grande património imaterial, até mais do que as imagens, este conjunto de pessoas e o seu saber fazer é mais rico e mais diverso do que propriamente as imagens que produzem. Porque, de facto, nós sabemos que que ainda por cima muitas destas imagens são replicadas. Por exemplo, os escultores fazem, há escultores e há pintores e há douradores, mas nós sabemos que aquele Santo António sai sempre assim. Mas muitas vezes as histórias que estão associadas às encomendas e às produções desses Santo Antónios são também elas passíveis de serem registadas e patrimonializadas de forma a que, portanto, não se perca esse saber fazer. E, de facto, aqui o ofício é uma coisa muito difícil de atingir. Ser um bom escultor de arte sacra, muitas vezes era estar no topo da pirâmide, porque às vezes de 10 ou 15 aprendizes que andavam ali desde a 4ª classe até à idade de irem para a tropa, só 1 ou 2 é que ficavam. Não é? Porque há um domínio sensoromotor da mão que tem que ser muito bem treinado e que justifique que aquele homem vá seguir a sua carreira, não é? Nesta área. E, portanto, daí que houvessem alguns que se evidenciassem e que se evidenciaram mais do que outros, alguns que chegaram a mestres, nem todos chegavam a mestres, portanto, dependia de alguns fatores, mas o de saber fazer, saber detalhar, saber ver, ter alguma cultura iconográfica, portanto, eram elementos bastante importantes para a formação de todo e qualquer santeiro ou imaginário, como lhe quisermos chamar. Atenção que nós chamamos muitas vezes santeiro porque é designação popular local. Sim. Uma designação técnica seria mais de imaginário. E dentro destes há os escultores e os pintores. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sabedoria. Nós tivemos a conversa com Napoleão de Ribeiro, do município da Trofa, o técnico do município da Trofa, sobre os santeiros, como são conhecidos popularmente, de São Momento do Coronado. Amanhã as conversas na Eclésia voltam à sua companhia com uma nova edição. Muito obrigado e até uma próxima e felicidades para a candidatura também. Muito obrigado, o prazer é todo nosso também.